quero que você... vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia, o dia que o Senhor fez, o dia que Deus criou para a gente dar resultados. Hoje é o dia que você tem para dar resultado e você precisa aproveitá-lo da melhor forma, tá bom? Mas a gente vai orar então. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor criou, por esse dia, Deus, que o Senhor, Pai, nos proporciona para vivermos o Teu melhor. E eu quero orar, Deus, sobre cada pessoa aqui, declarando sobre a vida delas, que elas possam experimentar o melhor do Senhor, que elas entendam o potencial que elas carregam e que em Ti nós somos gerados para dar resultados, Pai. Deus, isso faz parte do Teu propósito em nossas vidas. Isso faz parte, Senhor Deus, do Teu planejamento acerca de cada um de nós. E o Senhor colocou em nós esse potencial, essa capacidade de fluir em resultados em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, queremos agora ativar a nossa identidade, nosso propósito, que a nossa alma governe debaixo da direção do Teu Espírito e que então, Deus, nosso corpo possa desfrutar, Senhor, dos resultados que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E sabendo que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, é o seguinte, uma coisa que você precisa entender. Todos nós temos em Deus, todos nós somos criados em Deus e por isso nós carregamos um potencial para dar resultados. Então todos vocês, todos nós temos que carregar na nossa mente, na nossa alma, sabe, essa convicção de que você foi criado em Deus para dar resultados. Você não pode aceitar nada diferente disso e nem mesmo se submeter a uma ideia de que isso não é para você ou é somente para alguns, tá? Isso é para todos nós. Vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês e eu quero traçar com vocês. Então pega papel e caneta, vocês vão anotar, tá certo? Eu quero já desafiar vocês a colocar isso em prática para que então vocês possam aproveitar. Mas eu quero ler aqui um versículo com vocês, alguns versículos aqui, onde a Bíblia ela fala muito sobre isso. Jesus, uma das coisas que mais Jesus usou para trazer ensinamento foi a ideia da frutificação, a ideia do fruto, da semente, da árvore. Você vai ver sempre a Bíblia fazendo analogia a todo tipo de ensino e resultado associado à multiplicação, ou seja, a semente, fruto e árvore. Por que sobre isso? Além de ser uma linguagem que todos entenderiam por se tratar de algo muito corriqueiro e do cotidiano deles, a agricultura e o trato com a semente, a árvore e o fruto, Jesus também estava ensinando ali um princípio poderosíssimo, que é o potencial dos resultados. Por quê? Porque ele poderia usar outras formas de explicar aquilo, ele poderia usar outras formas, mas quando ele usa a ideia do fruto, da semente, da árvore do fruto, ele está falando sobre um potencial de multiplicação, de crescimento, de frutificação exponencial, porque você pode plantar uma semente, mas você nunca vai imaginar o poder daquela semente, ou seja, quanto aquela semente vai gerar de resultado, de frutos. Mas a verdade é que uma semente ela produz inúmeros frutos e cada fruto milhares de sementes. Então a gente percebe que dentro disso há um princípio dessa forma exponencial de poder produzir, dar resultados. O problema de a gente não produzir, de não dar resultados, muitas vezes está associado a algo que nós carregamos, tá, na mente e que nos bloqueia. Uma das coisas foi o que nós falamos na semana passada. Quem não assistiu a live da semana passada, tá salvo aí, tá? Aí no canal, é só você procurar nos vídeos ao vivo e você vai encontrar lá Vence na Procrastinação. E você vai poder assistir. E nós falamos um pouco sobre isso, há muita coisa. Eu quero hoje, para quem está online aí, eu vou encaminhar para vocês, é só falar comigo lá no Zap. Eu vou encaminhar para vocês um livro, ok? Um livro que fala sobre isso. Um livro vai ser muito bom, vai edificar você bastante. É um livro que fala sobre como você estabelecer alvo, manter alvos na sua vida, tá? Focar em algo para que você possa realmente desfrutar do seu resultado. Então, os resultados eles devem fazer parte das nossas vidas, tá certo? Quando nós não perseguimos resultados, a gente deixa de viver o desfrutar de tudo que Deus criou. Então a gente acaba perdendo a oportunidade de dar resultados. Então, para a gente alcançar um resultado, a gente precisa primeiro entender o quê? Primeira coisa, anota aí. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Ninguém, tipo assim, fica à deriva esperando o resultado cair do céu, tá certo? Você precisa saber o que você quer. A primeira coisa, você precisa saber o que você quer, para que você possa traçar um planejamento. Então, primeiro, o que você quer. Segundo, por que você quer.
Então você precisa ter um porquê que te mova, tá certo? Eu estou em busca de um livro e o nome do livro é justamente isso, o porquê. E o porquê ele vai direcionar as suas tomadas de decisões, as estratégias que você precisa fazer. Isso vai alinhar a perspectiva daquilo que você quer alcançar. Então, primeiro, o que você quer. Segundo, por que você quer. E terceiro, você deve desejar isso, você deve desejá-lo, desejar esse resultado. Então, o que você quer, por que você quer, você deve desejar isso. Então, você vai avaliar, tá, aí no seu coração se há realmente a necessidade, se você realmente precisa disso, e se você deve, né, dar continuidade a essa busca por esse resultado que você tanto quer alcançar. Então, para tudo que você quer, se aplica, tá, o que a gente vai aprender aqui hoje, para tudo na sua vida: relacionamento, família, negócio, prosperidade, vida espiritual, tudo que você quer alcançar, tá certo? Então, primeira coisa é essa, tá certo? Esses 3 pontos: o que você quer, por que você quer e se você deve desejar isso. A outra coisa que você precisa entender é o seguinte: você precisa saber aonde você está, você precisa entender o seu estado atual, você precisa entender o lugar onde você está agora, para que você possa entender qual vai ser a energia gasta durante a viagem. Então, entender o estado atual para você poder planejar a viagem, tá? Todo objetivo, todo desejo de alcançar um resultado tem parte de um ponto A em direção ao ponto B. O ponto B é o resultado. O ponto B é onde você quer alcançar, aquilo que você quer ter como um resultado, seja o que for, tá? Então você tem que entender primeiro de onde você está até onde você quer chegar. Isso vai dar para você um panorama daquilo que você precisa, porque se você não souber isso, você não vai ter planejamento e, consequentemente, sem planejamento, você não vai ter uma ação. E tá aí um problema de muitas pessoas. Às vezes elas até têm assim, ideia do que elas querem, mas às vezes não está tão claro, ela não fez aquelas perguntas iniciais que eu falei, não está tão claro que ela olha para aquilo e parece que está inalcançável, longe demais, então ela não planeja, e quando não planeja, ela não toma uma atitude de fazer. Vou dar um exemplo: quando minha família, minha esposa e tal, meus filhos, a gente começou a planejar nossas férias, eu lembro que a gente iniciou o ano, na verdade, já planejando as férias, né, do ano seguinte. Então, nós normalmente saímos de férias em janeiro e a gente começa já, desde janeiro, já planejar do ano anterior. Então a gente viaja. Quando a gente chega de viagem, a gente já começa a planejar o mês seguinte. Como é que você começa a planejar? Somente desejando, sonhando, pensando sobre aquilo? Isso é o primeiro ponto. A segunda coisa é, bem, se eu sei para onde eu quero ir próximo ano, então eu vou começar a fazer o que agora? Vou fazer economia, vou começar a trabalhar nesse sentido de nos preparar. Então a gente já começa imediatamente, após chegar de viagem, a gente já compra um porquinho, né, que é nosso ponto de visão, onde a gente sempre tem a gente olha para aquilo e diz: não, isso aqui representa a viagem, então a gente vai estar sempre na memória aquilo que a gente quer. Então todo dia a gente vai lá e coloca moedas, cédulas, enfim, a gente vai fazendo um valor ali. Aquele porquinho só é suficiente? Não. Mas ele, para a gente, é uma ancoragem naquilo que a gente quer, ou seja, é uma âncora naquilo que a gente precisa sempre alimentar a visão do resultado. Então, pega esse código aí também no seu coração, anota isso, crie âncoras que façam que você permaneça sempre com o alvo em mente, tá certo? Porque às vezes a gente quer um resultado, planeja aquele resultado, mas a gente não alimenta esse desenvolvimento. Então, no meio do caminho, os desafios acabam fazendo com que você retroceda, pare de buscar aquilo que você quer. Então, você precisa entender o ponto A, tá? E entender qual a estratégia que você precisará tomar para alcançar o ponto B. Então, existe um intervalo entre o ponto A e o ponto B. Isso é percurso, o trajeto, e até chegar no trajeto, você precisa, então, desenvolver. Uma outra analogia que a gente pode usar aqui é quando você vai fazer uma viagem. Então, usando esse mesmo exemplo, então já na viagem, a gente sai de um ponto A, então de Cruz das Almas, onde moramos, até o lugar onde a gente vai. Então, nos últimos anos nós fomos em algumas cidades em Alagoas e em média 12 horas de viagem. Então a gente faz um planejamento da viagem, o horário que a gente vai sair. Eu crio em média, assim, mais ou menos os horários que nós vamos parar para tomar café, lanchar, almoçar, enfim, o tempo que vai precisar. Eu calculo mais ou menos uma média de valor em combustível que eu vou gastar. Então tudo aquilo é um planejamento. Pode ser que no meio do caminho possa acontecer alguma coisa aí, pode, a gente vai falar sobre isso já, mas você precisa ter mais ou menos uma noção para que você saiba o que você precisa fazer. Então você precisa entender o estado atual para poder planejar a viagem
do ponto A até o ponto B, tá certo? E a outra coisa é você precisa assumir o problema para encontrar uma solução. Então você precisa entender o seguinte, olha, eu quero alcançar o resultado, meu resultado, digamos assim, é um problema que eu quero alcançar. Então, se você não assume a responsabilidade pelos seus resultados, então você nunca vai alcançá-los, tá ok? Não transfira a responsabilidade dos resultados para ninguém. Você é o autor dos seus resultados. Você precisa primeiro, claro, estar dependente de Deus, colocar e alinhar a sua vida e aquilo que você quer alcançar, o propósito de Deus, pois a palavra do Senhor diz que tudo quanto possamos fazer, se quer comer, beber ou qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, coloque Deus sempre na frente dos teus objetivos, sempre Deus na frente, ok? Quando nós não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que vão tentar nos conduzir a fazer aquilo que elas querem. Então tem muita gente que abandona seus sonhos e acabam sendo mal pagos para realizar o sonho dos outros. Então quando você não tem objetivo na vida, alvos, resultados a serem alcançados, você vai acabar fazendo parte de um projeto de outra pessoa, entende? Não que tem nada de errado, mas você precisa colocar data para isso, sabe? Para você terminar aquilo que você está fazendo para alguém e começar a dedicar na sua vida, começar a tomar conta da sua vida, cuidar dos seus resultados. Então você vai começar a trabalhar, né, para alcançar os seus próprios resultados e não os resultados dos outros. Ok, gente? Nós podemos sim ajudar, podemos fazer parte de projetos dos outros, mas nunca abrindo mão dos nossos, nunca, sabe, drenando a sua energia daquilo que você precisa fazer para alcançar os seus resultados para o resultado dos outros. Você vai sempre ajudar de forma temporária, ok? Então coloque data para sair dos projetos dos outros e comece agora a investir no seu projeto. Então, resultado é aquilo que eu quero alcançar. O que você quer alcançar? Eu quero alcançar um concurso, eu quero alcançar, de repente, um reconciliamento familiar, eu quero alcançar, não sei, a leitura de um livro, eu quero, enfim, existem diversos resultados aí. Então você vai ver o que você precisa hoje, o que é que você quer. Eu sei que você está nessa live porque você quer alcançar resultados, você tem desejo por resultados, você tem objetivos na sua vida, e eu quero que você pegue tudo isso aqui que a gente vai estar aplicando e comece a colocar em prática, tá certo? Então o resultado é aquilo que eu quero alcançar. Bem, para eu gerar o resultado, eu preciso começar a desenvolver e realizar tarefas. O que são as tarefas? Tarefa é o que você precisa fazer para alcançar os resultados. Então anota aí, tarefa é o que você precisa fazer para alcançar os resultados. Eu comecei alguns dias atrás com um projeto, né, um projeto que na verdade eu tinha engavetado há um tempo atrás, que era escrever um livro. E eu comecei há um tempo atrás, escrevi algumas páginas e logo as circunstâncias começaram a me sufocar e eu parei de escrever o livro. Nessa que eu parei de escrever o livro, passou meses, anos, e o livro lá parado. E quando foi esses dias, Deus me direcionou, sabe, o desejo voltou, eu recobrei aquela vontade de gerar aquele resultado, e então eu retomei a tarefa de escrever. Então, ou seja, desejar ter um livro é o suficiente? Não. Então eu precisava fazer algo, precisava estabelecer um plano de uma estratégia para realizar aquilo que eu queria alcançar. Então comecei a escrever de volta. Trouxe uma nova roupagem para o livro, um tema específico, e então comecei a escrever e estabelecer os dias que eu dedicaria só para aquilo, para focar só naquilo, para eu poder ter uma produtividade muito maior, tá certo? Porque uma das coisas que atrapalham os resultados é às vezes é o acúmulo de tarefas, ok? Então não acumule tarefa, tenha um foco, tá certo? Então o livro que eu vou mandar para vocês, só para a turma que está aí online agora, tem alguém falando que está chiando. Eu não sei, eu acho que é. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui rapidinho, peraí. Deixa eu tirar aqui, vai ficar sem. Acho que vai ficar um pouquinho baixo aí. O microfone aqui novamente. Vamos lá. Vamos dando feedback aqui, tá certo? A gente vai ajustando aqui. Hoje não deu tempo de testar aqui as coisas, mas a gente vai conseguir. Melhorou? Dá pra ouvir aí direitinho? Me dê esse feedback aí.
Beleza, vamos lá. Então você não pode acumular tarefa, ok? Tem um foco. Então o livro que eu vou mandar para vocês, a galera que está aí online aí agora, que está assistindo, bem melhor, ok? Que está assistindo, então vocês vão falar lá no Zap, tá certo? Todo mundo está no grupo aí. Quem não estiver no grupo, tá certo? Do WhatsApp, vocês vão lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é Arlen, vou botar aqui para vocês. arlenvieira.fire, e vocês vão clicar no link lá, que está na bio, e vocês vão entrar no grupo. Lá no grupo vocês vão mandar uma mensagem no privado e eu vou encaminhar para vocês. É o prêmio de vocês, é a recompensa de vocês por terem acordado, por estarem aqui. É um livro em PDF, é um livro que fala sobre justamente estabelecer um foco, que vai ajudar vocês a vencer a procrastinação, a romper com isso. Vai ser muito bom. Então leiam e depois eu vou querer um feedback de vocês, tá certo? E então só vocês vão ganhar, ok? Então é uma recompensa para vocês. Então estabeleça um foco, tá certo? Então a mudança é uma jornada de um estado presente, ou seja, um estado insatisfatório, em direção ao estado desejado. Ou seja, a mudança é difícil, a mudança nunca sabe, na maioria das vezes não é bom mudar, né? Quem já mudou aí de casa sabe o que eu estou falando, mas é necessário. Mas depois da mudança você alcança resultados. Então a mudança é difícil. Sempre a saída é onde você gasta mais energia. Mas quando você decola, quando você começa a estar acima das nuvens, você vai perceber que você vai conseguir desenvolver muito mais resultados sem muito esforço, ok? Então isso é uma dica aí para vocês. Então a mudança é uma jornada de um estado presente insatisfatório, tá, em direção a um estado desejado, que são os seus resultados. Então você precisa primeiro estar insatisfeito com esse momento aí, esse lugar que você está, e ser obstinado naquilo que você quer alcançar. Então existe o estado presente, existe, né, o estado desejado, então, ou seja, onde você está e os resultados. Existe o percurso aqui no meio, onde você precisa desenvolver tarefas, ok? E um alvo para então você alcançar. Bem, nesse processo aí, nesse trajeto, você vai precisar de recursos, tá? Recursos para alcançar os seus resultados. Esses recursos são diversos tipos, são de diversos tipos. São recursos, por exemplo, estratégias que você vai usar, estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças, valores, recursos materiais, são as coisas que você vai precisar. Então você precisa começar a olhar e fazer um planejamento. Então quando eu vou viajar e vou sair daqui da cidade para outra, eu vou pensar assim, nossa, eu vou precisar do que no caminho, tá? Além de que a gente vai poder parar em alguns lugares, mas para uma certa emergência. Então o que eu vou precisar? Então eu vou me munir daquilo que eu vou precisar no caminho, tá certo? Justamente, muita gente, o problema está em começar. Só que eu acho que não é nem só começar, é a ideia de como começar. Simplesmente comece, simplesmente faça. A ideia de começar para muitos é aquela assim, eu preciso de muito para começar, eu preciso de tudo para começar. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui, anota isso, para você realizar algo, começar algo, você precisa fazer, tá? Simplesmente faça. Ah, mas se errar, querido, o erro é pedagógico, o erro ele faz parte. A primeira coisa é começar. Começou, não deu errado, corrigiu e depois adaptou. Então, nesse percurso você vai poder fazer. Quando eu fui escrever o livro, eu ficava pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer? Então eu pegava muitos outros livros que eu já tinha lido, que estavam aqui que estão na minha prateleira, e eu olhava para eles, ficava olhando e tal, e eu ficava assim, poxa, eu não vou fazer igual a esse. Aí começava a criar um bloqueio, ou seja, a comparação. Então eu olhava para aquilo, eu achava que tinha que ter muita coisa para escrever um livro, mas não, eu precisava começar. O primeiro livro talvez seja o mais desafiador, talvez tenha sido o mais desafiador, porque eu levei mais de 2 anos para escrever. Porém, quando eu rompi com esse bloqueio do perfeccionismo, eu escrevi o livro mais ou menos, eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, mas eu escrevi em tempo recorde. E vou falar para vocês daqui a pouquinho quanto tempo eu levei para escrever o livro, quando eu realmente decidi alcançar o resultado que eu queria. Tá certo? Então você vai precisar de alguns recursos. Então, você precisa fazer algumas perguntas, tá? Perguntas são essenciais. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E perguntas poderosas podem mudar uma chave dentro de você, tá certo? Te nortear para aquilo que você precisa fazer. E eu quero te dar aqui a dica de algumas perguntas que você precisa fazer para você ser bem sucedido. A primeira pergunta é a seguinte: cadê?
em qual direção você quer ir, né? Em que direção você está indo? Primeira pergunta, aonde eu quero chegar? Em que direção você está indo? A direção que você está indo vai cooperar naquilo que você quer alcançar? Ou seja, eu quero ir para, digamos aqui, eu estou aqui e vou para Salvador. A direção que eu estou pegando, tá? Se eu chego ali na BR, em vez de eu pegar direita, sentido acho que norte, eu pego o sentido sul. Se eu pegar sentido sul, esse sentido vai me levar para onde eu quero chegar? Não. Então eu preciso corrigir a rota. Então você precisa fazer essa pergunta. A direção que eu peguei, para onde está me levando? A direção que eu peguei. Okay? O que você está fazendo. Então essa direção é o que você está fazendo, as coisas, as influências, o que você tem estudado, o que você tem, sabe, buscado, se você tem às vezes tido muito tempo com coisas que não te ajudam. Então tudo isso é uma direção que você toma e você precisa começar a corrigir a rota. Tá certo? A segunda pergunta é: por que eu estou indo? Você quer um objetivo, a direção primeiro é saber a direção. Agora, por que eu estou indo? Qual o propósito disso? Sabe, irmãos, precisamos desenvolver objetivos, ambições legítimas no nosso coração, para que a gente possa estar sempre, sabe, carregar de boas energias, de bons objetivos, sabe, que vão sempre te trazer aquele sentimento seguinte: olha, isso é algo nobre, isso é algo valioso, isso é algo que não vai parar em mim, que vai, sabe, abençoar outras pessoas, que vai, sabe, repercutir sobre a minha família, sobre todos ao meu redor. Então você precisa saber por que você está indo, tá? Então quais são os valores que guiam você? Qual é o propósito que te guia acerca daquilo que você quer alcançar? A terceira pergunta é: como você vai chegar lá? Como chegarei lá? Então essa pergunta precisa fazer. Por quê? Presta atenção. Quando algumas pessoas elas não querem começar algo, como a Adriana falou aqui, muita gente tem um problema está em começar. Elas têm muitas objeções. E uma das objeções elas se acham às vezes incapazes de alcançar aquilo. O desejo parece que é maior do que a capacidade delas de alcançar. E quando a gente começa a fazer algumas perguntas, o nosso cérebro ele sempre vai buscar solução. Perguntas, tá, abrangentes, não perguntas fechadas, perguntas, sabe, que não vão te ajudar. Então você precisa saber fazer pergunta. Se você quiser aprender sobre isso, a gente pode fazer uma outra aula sobre isso, como fazer perguntas. Eu vou te ajudar nisso. Isso é muito bom. Então, como você vai chegar lá? Então você vai começar o que? Buscar o que? Soluções. Você vai começar a buscar formas, estratégias que vão te ajudar a chegar lá. Porque quando você pergunta assim, como chegarei lá, você é forçado a buscar uma solução, uma forma. É diferente de como você, não sei se eu vou chegar lá, mas como eu vou chegar lá, tá? Se você pergunta assim, será que eu vou chegar lá? É diferente de como eu vou chegar lá. Se você falar assim, como eu falei antes aqui, será que eu vou chegar lá? Isso vai criar na sua mente o seguinte: não, você não vai chegar lá. Por quê? Você vai cortar logo, o cérebro vai cortar logo aquilo ali, aquela ideia da sua mente, para você não dedicar energia àquilo. Mas se você perguntar assim, como chegarei lá? Então você já está dizendo assim, eu quero chegar, eu só quero saber como. Ou uma coisa eu vou fazer, eu vou chegar, agora como? Então, ou seja, você vai começar a buscar o como e não será, tá? O será não existe, mas como existe. Então fazer perguntas é sempre uma boa escolha. E a outra coisa é, e aí, se algo der errado? Se algo der errado, você precisa estar pronto para isso. Você precisa entender que o erro, como eu sempre tenho dito, o erro faz parte do processo de alcance dos seus objetivos. O erro faz parte de tudo. Essa lâmpada que me ilumina aqui, alguém, para construir ela, precisou dedicar tempo e precisou passar por cima de muitos erros para então alcançar o seu resultado. A forma é como você vai lidar com o erro. O erro é sempre, sabe, ele pode te ajudar. Como a gente sempre tem aprendido aqui, eu tenho falado para vocês sempre, na vida a gente aprende, ou a gente conquista ou a gente aprende. Então aproveite os erros para aprender, certo? Então a gerência de risco e planejamento de contingência. Então você vai sempre tem que estar pronto para a possibilidade de, no meio do caminho, alguma coisa aí, sabe, sair, ou intercorrência. Por exemplo, eu vou viajar e de repente no meio do caminho lá o pneu fura. E aí? Eu tenho reserva que antes de viajar eu fiz revisão, calibrei, deixei ele prontinho lá junto com o macaco, a chave, sabe, todas as coisas que eu precisaria para usar ali uma luva, né, para não sujar a mão e tal. Então na hora que aquela situação acontecer, não é que eu vou ficar esperando acontecer, eu vou estar pronto para caso aconteça. Mas se de repente acontece algo que a gente não está pronto, então você vai fazer perguntas para aquela situação: como eu vou resolver isso?
então você vai buscar a solução, ok? Nunca parar diante das improbabilidades, das situações que acontecem fora do planejamento. Tudo isso é natural, é normal, tá? O planejamento sofrer alguma alteração no meio do caminho, isso é correção, tá, de rota, e você vai perceber que algumas vezes algumas intercorrências podem promover você, ou seja, pode fazer com que você tenha um insight ali para uma mudança de estratégia, de repente até de economizar, tá, os recursos do trajeto. Então você precisa sim estar preparado para as coisas que podem acontecer. E estar preparado não é necessariamente ter tudo em mãos, tá? Como eu falei aqui da roda, mas pode ser que seja, por exemplo, um problema mecânico lá, e aí? Eu não sou mecânico, não tenho curso mecânico, não tenho peça, não levo peça sobressalente durante a viagem, então eu vou precisar ter ali pelo menos a noção de como resolver aquilo. Então eu vou buscar em quem pode. Então, seja o network, ou seja, as conexões também nos ajudam nesse sentido de mudança e de resolutividade. Então quando você une sua mente com alguém, você ajuda. Por que será que Jesus mandou os caras irem de 2 em 2? Os discípulos, olha, viagem de 2 em 2, vão sempre de 2 em 2. Além do suporte, tá, emocional, da companhia, também existe ali algo que acontece que chama mastermind, é quando duas mentes, sabe, elas se unem e então acontece ali um brainstorm, que é o quê? Que é uma explosão, que é uma tempestade de ideias. Então, duas pessoas pensam melhor do que uma, né? Já diz, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando você se conecta com pessoas e fala sobre aquilo, você pode ter a ajuda daquelas pessoas em relação àquela situação. Então, ou seja, a gente consegue ampliar a visão e as possibilidades de resolver aquela situação, ok? Então, até que saiba o que quer, o que fizer não terá propósito e seus resultados serão aleatórios. Então, enquanto você não tiver um objetivo, enquanto você não saber o que você quer, tá, como um objetivo para gerar resultado, então seus resultados serão aleatórios e isso não vai produzir na sua vida aquela sensação de dever cumprido, de objetivo alcançado, se seus resultados forem aleatórios. Mas se seus resultados forem planejados, objetivos, isso vai produzir sobre você uma perspectiva muito mais de capacidade e de superação para te levar a desejar objetivos cada vez maiores na sua vida. Tá certo? Então vamos lá, anota aí. Eu vou te dar aqui alguns passos agora para você estruturar, tá, os seus resultados. Você vai começar agora a anotar aí. Você vai estruturar alguns pontos aqui, são 9, sobre como gerar seus resultados e estruturar, tá, o seu trajeto, sua caminhada aí naquilo que você quer alcançar. Primeiro ponto é positividade. Você precisa ser positivo. O que quer dizer? O que você quer dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Positivo significa direcionado para algo que você quer. Positivo quer dizer direcionado para algo que você quer, em vez de se afastar de algo que você deseja evitar. Qual é a diferença disso? Às vezes a gente está focado apenas em se livrar de alguma coisa. E então, ou seja, a legitimidade desse resultado não vai te ajudar. Mas quando você troca o negativo pelo positivo, então você vai sempre ser direcionado por algo que você quer alcançar e não por algo que você quer deixar. Eu quero deixar eu quero deixar de fumar, uma pessoa, por exemplo, eu quero deixar de beber, eu quero deixar de falar tal coisa. Aí você fica em busca de querer deixar, mas você precisa colocar um objetivo legítimo sobre isso, uma positividade. Eu quero, ficar mais saudável. Eu quero, no sentido de deixar de fumar, eu quero, estar mais saudável, para eu correr, para eu fazer atividade, para eu poder cuidar melhor dos meus filhos, para eu ter mais longevidade. Você vai criar um sentimento de positividade que vai te impulsionar, em vez de você ficar preso a uma negatividade de algo que você quer deixar. Então coloque sempre algo positivo na sua vida, ok? Eu quero ler para vocês aqui uma frase que eu anotei, que diz o seguinte: desfrutar é sempre estar contente com a fase que você está, mas sempre com insatisfação positiva para a próxima fase, senão você vai parar. Então, você precisa estar com a insatisfação, tá, do estado que você está, uma insatisfação positiva, ou seja, não pensando assim, eu quero deixar isso porque isso é ruim e tal, negativo. Não, eu quero deixar isso, não, eu quero alcançar isso, ou seja, na medida que você alcança, você vai deixar aquela situação. Então, quando você quer alcançar saúde, você quer alcançar a longevidade, você quer alcançar, um estado de saúde melhor, então você vai deixar aquilo que é nocivo à sua saúde.
entende? O negativo vai ser removido porque o positivo vai dar lugar a isso. Então, o primeiro ponto é seja positivo. Então, em vez de você falar assim, eu quero deixar disso, eu quero evitar isso, não. Eu quero alcançar tal coisa, tá? Associado àquilo que vai ser, claro, removido. A segunda coisa é busca evidências, tá certo? Como? Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? Então você precisa buscar evidências. As evidências vão te dar vão te nortear se você permanece naquilo que você quer alcançar ou se você reajusta, tá, a estratégia, a rota, a maneira como você está alcançando. Então é bom você, por exemplo, compartilhar com pessoas que você tenha segurança, pessoas que possam te promover nesse sentido, ou de repente associar também pessoas, por exemplo, associe sua família dentro desse projeto de resultado, as pessoas mais próximas que você quer abençoar e que você não quer parar em você, por exemplo. Naquilo que eu tenho buscado, eu associo a minha família e na medida que eu começo a buscar, começo a me mover em direção a isso, eles vão ter, minha esposa, por exemplo, ela vai ter uma percepção de como é que eu tenho me comportado, se eu tenho realmente se dedicado àquilo, se eu já tenho visto mudanças, porque resultados não está apenas naquilo que você vai apalpar como, sabe, como prêmio, mas também na toda a mudança que você vai sofrendo ao longo de toda a dedicação que você vai tendo naquilo que você quer alcançar. Talvez esse seja o maior prêmio de um resultado, é a sua mudança, é o seu amadurecimento, é a sua atualização acerca de comportamento, pensamento, atitude, entende? Sobre você mesmo, e isso vai te empoderando a buscar novos, tá? e maiores resultados na sua vida. Então, tenha esse foco, tá certo? Busque evidências. Então, primeiro é ser positivo, segundo, busque evidências. O terceiro ponto é o seguinte: seja específico, tá certo? Seja específico. Como, por exemplo, entendendo assim, quando, onde e com quem. Então, por exemplo, onde você quer o resultado? Onde que você quer alcançar? Onde que está o resultado? Você precisa ser específico. Nós às vezes somos muito abrangentes, tá, em algumas coisas. A gente fica muito abrangente. Quando a gente é muito abrangente, não consegue apontar uma direção. Então, ou seja, a abrangência, ela nos dá muitos aspectos, mas a especificidade, ela nos direciona. Você pode até começar de forma abrangente, mas na medida que você vai tendo um certo feedback de si mesmo e das coisas ao seu redor, você vai começando a funilar isso. Por exemplo, dentro de uma visão de propósito, de serviço ministerial, de dedicação, de serviço ao reino, eu comecei minha vida, minha caminhada servindo em várias coisas, em várias áreas. Na medida que eu fui vivenciando aquilo, vivenciando alguns resultados e o feedback das pessoas, eu comecei a perceber em mim um direcionamento mais específico. Foi aonde eu comecei agora a canalizar minha dedicação naquilo que eu entendia que era onde eu poderia, sabe, desenvolver de uma forma muito melhor. Então as outras coisas foram sendo deixadas no caminho. Por quê? Porque algo foi se estabelecendo de forma específica na minha vida. Então, precisa entender onde você quer chegar, onde o resultado está. Quando você quer esse resultado, coloque data. Olha, anota uma coisa, olha. Não coloque data para começar, mas coloque data para terminar. Como assim? Quando eu quero dizer não coloque data para começar, não significa que você vai deixar, sabe? Não. Quando eu quero dizer assim, não coloque data, ou seja, comece hoje, tá certo? Você vai começar hoje aquilo que você quer alcançar. Agora você vai colocar data para quando você quer alcançar. Se você não coloca uma data, você não tipo assim, não se cobra naquilo. Quando eu retomei a escrever o livro, quando eu voltei a escrever o livro, eu falei assim, ó, até o fim do mês eu vou terminar o livro. Então eu coloquei um prazo até o dia, nós estamos no dia 27, né? Então eu coloquei até o dia 30, eu vou concluir o livro. É um desafio muito grande, muito grande. Mas eu coloquei uma data. E então eu comecei a escrever. Dentro daquilo que eu estava fazendo, existiam muitas outras tarefas no dia. Só que aquela data, sabe, era como tivesse lá um alarmezinho lá piscando, uma luzinha lá dentro de mim piscando. Olha, você tem um compromisso, tem um alvo a alcançar até dia 30. Então eu comecei a planejar os meus dias, a minha semana, e dentro daquela semana tinha os dias em que eu dedicaria somente em escrever o livro. E assim foi. E bem, já conto o resto. Então coloque data naquilo que você quer alcançar. Quarto ponto, recursos. Naquilo que você quer alcançar, você precisa, sabe, dos recursos. Então, de que recurso você vai dispor? Você precisa. Então, de que recurso você dispõe? Não é do que você precisa, mas do que você tem em mãos. Porque se a gente ficar daquela ideia assim, do que eu preciso, você nunca vai achar que já tem tudo que você precisa para iniciar o projeto. Você precisa fazer com aquilo que você tem em mãos. E numa medida que você vai desenvolvendo as coisas, os recursos vão chegando. Entenda isso. Na medida que você vai desenvolvendo o resultado daquilo que você vai alcançar, os objetivos que você vai alcançar,
os recursos vão vir. Então, alguns recursos que você vai dispor, por exemplo, objetos, tá? Então, aquilo que dentro do seu propósito, daquilo que você quer alcançar, né? O que são os objetos, né? Que precisam, o material que precisa. Segundo, pessoas. Quais são as pessoas que vão fazer parte disso e que você precisa nesse sentido? Nós sempre precisamos de pessoas nesse sentido. No meu caso, por exemplo, do livro, eu precisava de pessoas. E para você ter uma ideia, eu consegui 2 pessoas, né? Que vão me abençoar, né? Uma já está fazendo, as 2 já estão fazendo, né? Minha cunhada Elane já está fazendo a correção do livro, né? Eu já mandei para ela o livro, já terminei, né? Já contar para você depois, mas não tem como. Já terminei e já mandei para ela, já está fazendo a correção do livro, a correção ortográfica, né? Fazendo o afinamento. E a Renata, não sei se a Renata está aí, ela vai fazer a diagramação, a capa, e 2 pessoas que estão me abençoando, né? E fazem parte disso. Então, assim, as pessoas, minha esposa que me apoia, as pessoas próximas que eu compartilhei fazem parte disso, são pessoas que são recursos dentro desse projeto. Então, associe pessoas que vão te ajudar, caminhe com pessoas que vão te promover. Outra coisa, modelos. Você precisa ter alvos, pessoas com quem você possa, sabe, dizer assim, eu quero alcançar isso porque fulano alcançou. Não porque ele alcançou, mas ele é um modelo. Ele é tipo assim, alguém que já está onde você quer chegar e você pode extrair dele ensinamentos preciosos para aquilo que você quer alcançar. Então, dentro da minha área, por exemplo, daquilo que eu quero desenvolver na minha vida, tem pessoas que já estão fazendo isso, então elas acabam sendo assim um modelo em que eu aprendo coisas e trago para a minha realidade, eu aplico dentro da minha perspectiva naquilo que Deus quer fazer através de mim, não copiar necessariamente, mas trazer, então, conteúdo, dicas, algumas coisas que funcionaram na vida deles e que podem funcionar na minha, então isso eu vou também absorvendo, tá, para minha vida. Então, esses são os modelos. A outra coisa é qualidades pessoais. Você precisa começar a enxergar em você as suas habilidades. As habilidades que você tenha ou aquelas que você quer desenvolver, tá certo? Então, dentro daquilo que você precisa alcançar, quer alcançar, quais as habilidades que eu já tenho que vão ajudar nesse sentido e quais habilidades que eu preciso desenvolver para alcançar o que eu quero. Então, as que você tem, você desenvolve, e as que você não tem, você começa a buscar estudar para aprender sobre aquilo. Quando eu estava, desde sempre eu trabalho com desenvolvimento de jovens, eu trabalho com liderança e tal. E há um tempo atrás, bem no iníciozinho lá na caminhada, eu era um pouco cético quanto às questões emocionais, até porque não era tão intenso quanto hoje. E eu comecei a perceber que de fato aquilo é algo muito real, e de fato é. Então eu mudei, né, aquela minha perspectiva e comecei a estudar sobre isso, comecei a buscar, sabe, conteúdo, conhecimento sobre essas áreas, sobre a questão do emocional e tal, porque eu via que muitas pessoas ao meu redor sofriam disso, estavam passando por isso e eu precisava ter, sabe, conteúdo, conhecimento para ajudar nessa situação. E então eu comecei a estudar, comecei a me conectar com pessoas que tinham essa bagagem e comecei a atrair sobre a minha vida, trazer sobre a minha vida essa habilidade que eu não tinha. E então isso começou a fazer muito sentido e fazer um grande diferencial no aconselhamento, na ajuda das pessoas, em poder tratar e ajudar pessoas a superarem algumas situações emocionais que elas vinham passando. E graças a Deus eu tenho colhido muitos frutos, sabe, nesse sentido, eu visto muitas pessoas sendo transformadas e continuo ajudando pessoas a alcançarem uma independência emocional e uma libertação de alguns bloqueios que as impedem de prosseguir. Qualidades pessoais é outra coisa. Dinheiro, por exemplo, né? Você tem o suficiente? O que você pode fazer para levantar mais? Então, no meu caso, eu vou lançar o livro, eu vou publicar, eu preciso fazer as tiragens, né? Ou seja, imprimir várias cópias, e aí para fazer isso, o recurso para isso. Então, em contrapartida, já tem um outro projeto que pode servir como um financiador para isso. Então, ou seja, eu vou buscar uma forma. Então, ou seja, eu tenho um problema, como eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Não. Como eu posso resolver isso? Então, você vai buscar solução. Seu cérebro vai trabalhar a seu favor para buscar uma solução para aquilo que você quer alcançar, tá certo? Quinto ponto. Você precisa desenvolver controle, autocontrole, ou seja, um controle daquilo que você quer. Então você pode iniciar e manter aquilo que você quer alcançar, os seus resultados. Então você precisa ter o controle daquilo que você quer. Você não pode deixar, Deus dará a casualidade, mas você precisa ter um objetivo e então começar a tomar as rédeas disso, ok? Tomar o controle disso, para então você
prosperar naquilo. Ou seja, você inicia, começa e vai administrar aquilo que você conquistou. Porque se é difícil começar, eu acho que é mais difícil ainda manter os resultados. E então você precisa ter controle sobre isso. Sexto ponto, você precisa ter uma visão de ecologia. O que significa isso? Quais as consequências maiores? Então, você precisa entender o que é que vai acontecer ao redor disso, toda essa busca aí. Por exemplo, quanto tempo e esforço você vai precisar exigir naquilo, dedicar naquilo. Então, no meu caso, para escrever o livro, eu precisava, dentro de poucos dias, dedicar uma atenção de muita qualidade para então poder escrever e não escrever de qualquer forma. Então, quanto tempo e esforço você vai precisar? Quem mais será afetado? E como se sentirá. Então isso pode ajudar a buscar outros meios de alcançar o que você quer, tá certo? Então quem mais será afetado nisso? Então tanto positivamente quanto negativamente. Então seus resultados podem se trazer tanto resultados positivos para você quanto para as pessoas ao seu redor e vice-versa, tá? No sentido negativo também. Então você precisa ter em mente isso. A outra coisa que você precisa ter em mente dentro dessa questão da ecologia é do que terá que abrir mão. Você precisa entender o que você precisa abrir mão. Para alcançar algumas coisas, você precisa abrir mão de outras. Então, para eu conseguir escrever o meu livro, eu precisei abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas, principalmente tempo, em coisas que não iriam me ajudar em nada, tá certo? Então, você pode ter tudo o que quiser. Gente, rapidinho. Meu cachorro tá aqui. Ih, rapaz. Ele tá ali na porta e aí ele fica latindo aqui. Pode ser que fique atrapalhe aqui a gente. Então, você pode ter tudo o que quiser, desde que esteja pronto para pagar por isso. Tudo que você quiser você pode ter, desde que você esteja pronto para pagar por isso. Ou seja, e não necessariamente com o dinheiro, tá certo? Então, tipo, eu quero escrever meu livro, eu preciso pagar por isso. Como? Abdicando de tempo, desperdiçado, preciso dedicar tempo no livro e não em outras coisas. Então eu preciso abrir mão de algumas coisas, abrir mão às vezes do sono, abrir mão, de um passeio, abrir mão de alguma coisa para alcançar aquilo que eu quero. Então tudo você pode ter desde que você esteja disposto a pagar o preço por ele, tá certo? E não é só de dinheiro que eu estou falando não, tá? De dedicação. Outra coisa que você precisa ver dentro desse ponto de ecologia é o que é bom em relação à situação atual, ou seja, o resultado que você quer, o que é que isso vai mudar daquilo que você está vivendo agora. Então você tem que ter essa perspectiva, o que é bom em relação à situação atual. Então a perda de aspectos valiosos da situação atual é a maior causa de resistência à mudança. Então tem muita gente que não muda, por quê? Porque está preso, está apegado à situação atual, a uma coragem emocional, a alguma coisa, a um ambiente, a um lugar. Quer ver uma coisa? Eu tinha muita dificuldade de me enxergar em outra cidade, por exemplo. Eu tinha muito apego, tá? E no início eu pensava que era algo porque assim, quando a gente mora um pouco mais no interior, as pessoas elas tendem a ir muito para longe, para a capital. Então as pessoas não têm o valor de cuidar daquilo que é, sabe? Então se todo mundo sai, quem cuida daqui? Aí fica assim, não, eu acho que Deus me levantou para cuidar daqui. Só que hoje a minha mente abriu. Por quê? Porque pode ser que não seja esse o plano de Deus. E então, se a gente ficar pegado aos ambientes, a coisas, a gente não vai entrar num processo de mudança. Então desapega, daquilo que você talvez ache que é valioso demais, porque isso pode estar realmente impedindo você de buscar, ou está criando resistência em você de se mover, de mudar do ponto A até o ponto B. Então se desfaça de tudo aquilo que não te ajuda. E a outra coisa aqui dentro desse ponto de ecologia é o que mais pode acontecer quando conseguir o seu resultado. Então sempre existem consequências, como eu falei antes, tanto positivas quanto negativas. Você precisa sempre avaliar os resultados daquele impacto, de mudança. Claro que na maioria das vezes os resultados eles têm um foco positivo, tá certo? Mas há muitas pessoas que podem ser afetadas negativamente, mas isso não pode paralisar você, ok? Tem gente que simplesmente não aceita, a conquista e o crescimento do outro, simplesmente ficam, ali na crítica, mas não se mova por crítica, se mova por convicção, tá bom? Sétimo ponto, identidade. Você precisa ter essa visão, ou seja, esse resultado tem a ver com quem você é, então, ou seja, isso faz parte da minha índole, dos meus princípios, da moral em que eu acredito, da minha fé, dos princípios que eu defendo. Esse resultado tem a ver comigo mesmo, porque às vezes as pessoas, a motivação
está muito desconectada da identidade dela. Então, ou seja, aquilo tem a tendência de não permanecer, ou então ela ser facilmente desvirtuada, a pessoa, o seu temperamento, seu comportamento, seus valores, por conta dos objetivos que talvez não sejam louváveis ou que façam parte da identidade dela. Então você precisa ter claro quem você é. A sua identidade tem intimidade com o seu propósito. Então tudo que você vai fazer vai estar direcionado, vai estar envolvido com aquilo que você quer alcançar e com quem você é. Então não perca o foco, não deixe que outras coisas atrapalhem, sabe, a sua identidade, remova a sua identidade. Justamente, inclusive o livro que eu acabei de escrever, ele fala muito sobre identidade, e assim que estiver pronto eu vou falar para vocês, que vocês vão poder adquirir. Vai ser muito edificante, vai ser algo libertador na sua vida. Vocês não têm noção da profundidade do que Deus me entregou aqui nesse livro. 8º ponto: como seus resultados se encaixam. Então, como é que você, por exemplo, come um elefante, né? A ideia de comer um elefante. Como é que come um elefante? Tem como pegar tudo de vez? Não. Por partes. Então, seus resultados, eles vão vir por partes, tá certo? Não tente fazer tudo de vez, não tente colocar as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, não tente saber abraçar o mundo. Por quê? Porque você tem um limite no sentido de avanço. O que você pode alcançar, isso é infinito, meu irmão. Em Deus você pode alcançar coisas poderosas, mas às vezes não é de vez, não é de vez que você vai alcançar, é por partes. Então, por exemplo, eu fui escrever um livro, eu escrevi tudo de um dia só? Não. Foi um dia, eu escrevi algumas páginas, outro dia um pouco mais, outro dia um pouco menos, outro dia eu só parei para ali ver como é que estava a organização, os títulos de cada capítulo e tal. Então existem partes do todo que você precisa valorizar para que então você alcance o resultado. O problema é que muita gente quer já chegar, quer ir direto ao pote, né? Quer ir já direto ao resultado. O que acontece? Ela não tem nada, não alcança nada, porque quer o todo de vez. Mas se você for construindo peça por peça, parte por parte, então você sim vai alcançar, tá, todo o objetivo. Então é um pedaço de cada vez, ok? Último ponto, plano de ação. O que fazer a seguir? Beleza, entendo o que eu quero, você vai fazer esse passo a passo aí. Bem, eu entendi o que eu quero, você vai fazer todo o planejamento. Agora o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer a seguir? Então mantenha sempre viva a imagem do que você está construindo e não no que está fazendo, tá certo? Então coloque sempre a imagem do que você está construindo e nunca do que você está fazendo. Ou seja, às vezes a gente fica muito focado no processo e a gente não foca no resultado. A gente olha muito o problema. Não é que o problema tem que ser evitado, o problema tem que ser encarado. Mas quando você foca muito no problema, no sentido de valorizá-lo, você acaba sendo, sabe, a sua energia roubada. Mas quando você começa a focar no resultado, então você tem algo que move você, algo que te impulsiona a alcançar aquilo. O trajeto, ele vai ser resolvido um dia de cada vez, ok? Um pouco de cada vez, como nós acabamos de falar no ponto 8. Parte por parte. Mas você tem que ter uma visão clara do que você quer alcançar. Isso vai manter você sempre focado. Então, às vezes, a maior alavancagem potencial, né, vem não de fazer coisas para alcançar resultados, mas de deixar de fazer coisas que estão em seu caminho. Então, às vezes tem momentos, a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E dentro dessa abrangência desse capítulo de Eclesiastes, escrito por Salomão, a gente pode aplicar a ideia de há tempo de fazer e há tempo de deixar de fazer. Há tempo em que você vai produzir fazendo, e vai ter tempo que você vai produzir deixando de fazer. Como assim? Me explica direito isso aí, Arlen. Por exemplo, no meu caso, vou sempre usar aqui o meu caso do livro para vocês. Para eu alcançar, para eu completar o livro, eu precisei deixar de fazer algumas coisas. Eu deixei de, por exemplo, assistir TV, eu deixei de ficar muito tempo na rede social, eu deixei algumas coisas para que eu pudesse ter tempo para aquilo que eu precisava fazer. Então, às vezes, a grande alavancagem, um grande start na sua vida não vai estar no sentido de você fazer alguma coisa, mas de deixar de fazer algumas coisas que te impediam de alcançar aquilo que você queria. Então, o seu planejamento do seu dia, a forma como você administra, sabe, o seu dia, como é que você governa o seu tempo, é algo que você precisa, por exemplo, ter uma visão muito clara, sabe, de maturidade de como você administrar isso, senão o seu tempo vai ser roubado, tá? E você não vai conseguir recuperar ele, tá certo? Tempo é algo que a gente não consegue recuperar,
Você pode remir no sentido de não perder mais. Porém, aquilo que já passou, passou. Então você não tem mais chorar não tem mais porque chorar pelo leite derramado, mas sim para não deixar derramar mais daqui para frente. Então, um grande start na vida de muitas pessoas não está necessariamente no que ela está fazendo, no que ela vai começar a fazer, mas também naquilo que ela vai deixar de fazer. Coisas que estão, no caminho delas. Então você precisa começar a fazer aí uma análise, começar a fazer assim, uma análise daquilo que você quer alcançar e do que você está no seu caminho que você precisa deixar, tá certo? Você precisa deixar algumas coisas no meio do caminho para alcançar o resultado que você quer. E por último aqui, um bônus aqui, ponto 10, eu quero falar sobre 3 coisas que você precisa fazer, tá? Crenças e resultados. Então você precisa acreditar em 3 coisas sobre os seus resultados. Presta atenção, anota isso aí. 3 coisas que você precisa acreditar sobre os seus resultados. Primeiro, é possível alcançá-los. Okay? Se você tem um alvo, se você já consegue enxergar, ainda que de longe, ainda que meio que ofuscado, é possível, tá certo? Tudo é possível que crê, a palavra do Senhor diz. A segunda coisa, você é capaz de alcançá-lo, tá certo? Você é capaz de alcançar os seus resultados. Não pense assim, será? Não, eu vou alcançar meus resultados. Coloca a data. Mas eu coloquei a data, de repente se eu não tiver alcançado, com certeza você vai estar mais perto do que você estava quando pensou em começar, ou quando pensou em desistir. Então você é capaz de alcançá-lo. E terceiro, você merece alcançar seus resultados. Você merece, coloque isso na sua cabeça. Diga para você mesmo, diga agora aí, eu mereço alcançar os meus resultados. Diga isso para você mesmo agora aí. Ou então, para você interagir aí um pouquinho, escreve aí agora aí no comentário assim, eu mereço alcançar meus resultados. Ou então assim, eu mereço, bota assim, eu mereço, para facilitar aí. Eu mereço. Então, essas são as 3 chaves, tá? Essas últimas aqui, nós falamos sobre 9 pontos que você precisa estabelecer aí, tá? Depois, se você não conseguir anotar, volta a live depois lá, vou deixar salva, você pode pegar, tá certo? Lá, passo a passo. Mas esses 3 pontos eu quero que você termine hoje aqui, sabe? Essa live já mentalizando isso, já colocando isso, já profetizando isso sobre a sua vida, tá certo? É possível alcançar, você é capaz de alcançar e você merece alcançar, ok? Então, ok, possibilidade, capacidade e merecimento. Você é possível, você é capaz e você merece alcançar esse objetivo, tá certo? Isso aí, gente, isso aí. Você merece, então cai para dentro, cai para dentro. Não entrega, não coloca na mão de ninguém, não transfere a responsabilidade, não. A responsabilidade é sua. Eu não tenho o poder de gerar resultado na sua vida, não. Você tem o poder, é você que faz. Eu posso aconselhar, eu posso falar, eu posso entregar conteúdo, eu posso ensinar muita coisa, mas se você não quiser, ninguém faz por você. Então, você é o autor dos seus resultados. Então, você precisa entender que é possível alcançá-los, você é capaz de alcançá-los, você merece alcançar. Então, guarde essa última frase no seu coração. Não existe resultado pequeno, ok? Não existe resultado pequeno, ou seja, todo resultado é grande se comparado com resultado nenhum. Todo resultado é grande se comparado a resultado nenhum. Então, por menor que seja o resultado que você alcance, ele é grandioso. Ele é grandioso. Porque se você comparar com resultado nenhum, você vai perceber que ele destoa, que ele é muito maior do que resultado nenhum. Então todo resultado é bem-vindo. Claro que você não vai ficar assim, vou fazer de qualquer jeito. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a você que todo esforço vale a pena, porque ele vai gerar um resultado na sua vida. E todo resultado cura. Okay? O resultado, anota isso aí, o resultado cura. Quando você alcança o resultado de algo, então, finalizando essa questão do meu testemunho em relação ao livro, eu concluí o livro. Como eu falei para você eu já enviei o livro para correção, né? O livro ele vai ter em média umas 115, 120 páginas de conteúdo. Já mandei para correção. Eu escrevi esse livro em mais ou menos acho que não levou 15 dias. Se eu contar os dias que eu parei só para isso, se eu colocar todo o tempo, do dia que eu comecei até o dia que eu terminei, é mais ou menos isso, uns 12, 15 dias, tá? Uns 15 dias mais ou menos. Mas se eu for pensar nos dias que eu parei para escrever, eu precisei mais ou menos uns 5 ou 6 dias no máximo para escrever todo o livro. E quando eu terminei de escrever o livro, e eu coloquei lá, fiz a conclusão,
E eu encaminhei para minha cunhada para correção. Eu falei assim, uau, eu consegui. Cara, isso cura, isso é libertador, isso é transformador. Por quê? Porque aquilo que lá no início parecia inalcançável, aquilo que lá no início parecia assim, tipo, poxa, isso não é pra mim, isso, né, a gente ficava protelando, procrastinando, pensando 1000 vezes começar, e hoje você vê o resultado, uau, é incrível. Mas assim, o interessante é que até você alcançar o resultado final, você vai alcançando pequenos resultados no meio do caminho. Então, tipo, eu escrevi o primeiro capítulo, aí quando entrou no segundo, de repente veio uma nova ideia do céu, sabe? Deus abaixou um download na minha mente sobre um novo tema ali dentro do livro, e as coisas foram, sabe, se construindo. Eu fui experimentando pequenos resultados até alcançar o resultado final. Quer dizer, não cheguei no resultado final ainda porque eu não estou com o livro já na mão aqui impresso, nem preparado digital, com o arquivo digital também para disponibilizar, mas já concluí, já terminei de escrever, já não estou mais parado para escrever, já estou agora pronto para um novo objetivo, já concluí um, tá? E esse livro que eu vou mandar para vocês fala muito sobre isso. Eu concluí um objetivo, um alvo, um foco, e agora já estou pronto, já estou com tempo para dedicar a outro foco, a outro objetivo. Então, ou seja, com muito mais o quê? Muito mais vontade, muito mais garra para alcançar aquilo, sabe? Muito mais confiança para alcançar. Por quê? Porque eu acabei de superar, de alcançar um objetivo, sabe? Bem desafiador, que foi escrever um livro. Então, se você acha aí que é difícil, por exemplo, escrever um livro, coloca aí, eu acho que é difícil. Mas nada é difícil se você se dedicar. A gente precisa ter uma noção, irmãos, precisa ter sabedoria, precisa buscar sabedoria em Deus. Preste atenção em algo. Algumas coisas parecem difíceis. Por exemplo, você aí, que sabe andar de bicicleta. Se alguém chegar assim para você, andar de bicicleta é difícil, você vai dizer assim, não. Só que lá no início, você achava aquilo a coisa mais complicada do mundo. Você tinha medo, você tinha dificuldade de enxergar andar de bicicleta. Você olhava as pessoas andando. Mas você fala assim, nossa, para mim esse negócio é muito difícil. Só que na medida que você começou, você caiu, você ralou o joelho, você, sabe, machucou, você teve, às vezes, dias que você falou assim, não vou dar conta desse negócio, vou parar aqui no meio do caminho. Mas hoje você anda de bicicleta, você passeia na cidade, você faz alguma atividade, você anda de bicicleta, enfim, e alguém pergunta para você assim, é difícil andar de bicicleta? Você vai dizer assim, não. Olha que mudança de mentalidade. Lá no início você achava que era, mas depois que você começa a fazer, você percebe que não é. Então a gente cria, às vezes, um tamanho do gigante maior do que ele é. Então você precisa entender o seguinte: você precisa entender, é possível alcançar, você é capaz de alcançar e você merece alcançar. Então não afina, não desiste, não para no meio do caminho. Você vai ter sim algumas intercorrências, mas isso não pode paralisar você, impedir você de prosseguir naquilo que você quer alcançar. E então sim, você vai gerar resultados na sua vida. Isso aqui são alguns pontos, tá? Que você pode aplicar na sua vida. Isso aqui é real, eu aplico isso aqui na minha vida e tenho alcançado resultados, sabe, muito significantes. E eu posso dizer para você que se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue. Enquanto isso, gente, eu já estou aqui caminhando para o fim. Se você tiver alguma pergunta aí, já fala. Tá, já manda aí sua pergunta aqui nos comentários para a gente interagir aqui. A Adriana falou que aí entra a questão do medo, né, que o senhor falou a semana passada. Justamente, o medo, ele é paralisador. O medo, ele pode ser ou emocional ou biológico. E a gente precisa saber lidar com o medo. O medo, ele não pode ser algo que te trave, tá? Você pode canalizar isso. Sabe, existe uma forma de a gente ressignificar os nossos processos, que a gente saber canalizar, catalisar aquela situação a nosso favor. Então você pode olhar, por exemplo, uma situação e catalisar, você vai captar aquela situação e você vai canalizar ao seu favor, você vai usar como mola e não como peso. Por exemplo, alguém um dia chegou para você e falou assim, você não consegue fazer isso. Aí você tem duas opções, ou você pega aquilo, capta aquilo como peso, então vai ficar peso sobre a sua vida, então você não vai avançar, você não vai prosseguir, ou você usa como mola, ou seja, você vai usar aquilo a seu favor, você vai, sabe, pular, você vai impulsionar para alcançar aquilo que talvez disseram, não por orgulho, não para jogar na cara, mas para você superar e você perceber que você sim consegue, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus pensa a seu respeito, então aceita isso e vive isso, ok, gente? Tenha isso em mente.
Além do livro, eu também acabei de gravar um curso sobre, o tema do curso é Ativando o Meu Chamado, Ativando o Meu Propósito. E é um curso introdutório para algo muito grande que a gente vai fazer aqui daqui a um tempo, logo logo eu vou anunciar para vocês. É algo que eu estou desenvolvendo, tenho aprendido, tenho passado por isso, que é um processo realmente de ativação da nossa vida. E eu tenho aprendido algo e eu tenho estudado sobre isso, desenvolvido esse conteúdo, esse conhecimento dentro de uma perspectiva sobre uma vida inteligente, tá? Abrangendo toda a nossa plenitude espiritual, alma e corpo. Então há uma construção aí que a gente precisa, sabe, desenvolver para a gente viver o melhor dessa terra de fato. Cara, eu já estou vivendo isso na minha vida, eu estou aplicando isso. Então quando a gente começar a aplicar isso, eu vou ter muito mais propriedade e autoridade para poder ministrar sobre isso sobre a sua vida e você também alcançar esse nível de atualização. Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso vai abordar os 3 aspectos do seu ser: direção espiritual, governo da alma e obediência no corpo. Então você não vai mais ficar refém, sabe, de pensamento, refém de desejo, refém de preguiça, de coisas que o corpo quer, que o desejo quer te empurrar, sabe, que quer viver no automático, te subjugando. Então você vai tomar as rédeas da sua vida de uma forma, nossa, poderosíssima. Eu estou vivendo isso e eu posso dizer para vocês assim, meu irmão, é libertador demais. Isso é algo assim que, sabe, dá um upgrade na sua vida assim, sem precedentes. Você começa a enxergar um potencial em você e você começa a ver, sabe, que até você viveu tanto tempo longe daquilo por questões tão significantes que você fala, nossa, como eu perdi tempo. E então você começa agora a canalizar todo o seu esforço em viver em plenitude, e isso vai transbordar na vida de outras pessoas ao seu redor, na sua família, principalmente, ok? Então é isso. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vocês que estão aí online aí, tá? Como eu falei no início, falem comigo lá no Zap, tá certo? Entrem lá no grupo, falam comigo. Pode até no grupo mesmo, pode falar no grupo mesmo, fala assim, eu estava online, pastor. E você vai usar a seguinte frase. Não, manda no Zap, manda para mim no privado. E aí eu vou encaminhar para vocês. Porque eu não vou me encaminhar no grupo não, eu vou encaminhar no privado de vocês. Pode falar no grupo, mas eu vou encaminhar no privado de vocês o livro, porque é a recompensa de vocês, ok? É a recompensa por terem ganho, por terem participado aqui da live, tá certo? Então vocês já vão poder ter isso aí. Deixa eu ler aqui com os comentários. Todo mundo falou mereço isso mesmo, vocês merecem, vocês conseguem, vocês são capazes, tá certo? E é possível alcançar isso aí. Maurício, conteúdo top demais. Pastorzão, amém, mal. Deus abençoe você. Lilian, saudade. Muito bom tema, vou colocar em prática. Precisava dessa alerta. Jogue duro. O céu é o limite. Amém? Nós temos um grande diferencial, querido. Nós somos cidadãos do reino. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Deus ama você, aceita você. Deus já empoderou você com o espírito mais poderoso da existência. Da existência não, do universo todo, toda a eternidade. E você precisa se apropriar dessa realidade, sabe, canalizar todo esse conhecimento, essa informação à sua mente, à sua alma, para que ela governe. Eu quero sugerir vocês a assistirem sabe, tá lá no Instagram do Fire. Vou tentar colocar no meu Adriano tá perguntando o tema para a próxima semana. O que vocês querem aí falar semana que vem? Eu falei um pouco sobre perguntas, não foi? Não sei se vocês têm interesse em saber sobre isso. Talvez isso eu aplique no meio de algum tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar uma enquete lá no grupo sobre alguns temas e vocês vão escolher, tá? Aí todo mundo vai poder escolher lá. Eu vou colocar, eu vou enumerar, tá? Eu vou colocar o número de cada tema e vocês escolhem o tema lá no grupo, tá bom? E é isso. Então lembrando o livro, falando comigo lá no Zap, vou encaminhar para vocês. Escolham lá no tema, o tema vai estar lá no grupo, vocês vão escolher lá o tema para semana que vem, tá certo? Talvez a gente comece a nossa live um pouquinho mais cedo. Estou pensando em antecipar um pouquinho mais, até porque eu tenho um projeto de manter essas lives diárias. Então, para isso, a gente precisa fazer bem cedinho, né? Porque tem muita gente que trabalha e tal. Eu saio às 7, um pouquinho saio daqui para ir para a igreja e tal. Então, a gente vai fazer talvez um pouco mais cedo, às 6 horas. O que é que vocês acham?
Ah, meu Deus, o pessoal fica às vezes preso na questão de dormir e tal, mas você vai poder produzir, isso vai trazer sobre você algo muito bom. Gente, tenha um dia abençoado, que o Senhor proteja, guarde suas vidas, tenha um dia excepcional, um dia de resultados, um dia abençoador na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos ao seu redor, que você viva o melhor de Deus todos os dias e gere resultados. Você foi plantado na terra para dar frutos, está dentro de você esse DNA. Deus plantou dentro de você essa capacidade de frutificar, de dar resultados. Você não pode estar refém das circunstâncias, você não pode se render às objeções que a vida tenta impor sobre você, as pessoas tentam impor sobre você, o diabo tenta impor sobre você, porque existem existem as convicções, existem, sabe, as palavras de Deus ao seu respeito sobre você, e são nelas que você precisa caminhar, ok? Então, em relação à mensagem que eu falei, eu vou estar tentando publicar aqui no YouTube, que o tema da mensagem é Acordando para a Vida, ok? E ali eu fiz uma abordagem justamente dessa transformação nas 3 esferas do nosso ser, na nossa totalidade, espírito, alma e corpo, tá? Trazendo o exemplo de Josué, né, como exemplo para aplicação. Então, eu vou, assim que eu tiver, já está salvo aqui no celular, eu vou editar e vou postar lá aqui no YouTube e mando para vocês lá no grupo, tá? Me cobrem isso lá no grupo para vocês assistirem, vai ser muito bom, vocês vão ter uma visão assim muito ampliada sobre isso e vai ser bem abençoador, tá bom? Deus abençoe vocês, ficam com Deus, um final de semana espetacular, tamo juntos sempre e para sempre. Tchau, tchau, gente, um beijo no coração e até semana que vem, tá? Mas a gente vai se falando lá no grupo, fica lá comigo.